dia, meus apaixonados e minhas apaixonadas por esse time mais querido do Brasil, Flamengo. Saudações rubro-negras. Vem com tudo, galera. Bom, não está tudo normal no Rio de Janeiro depois desse jogo de ontem. Mas fica tranquilo, galera, fica tranquilo. Vamos lá. Flamengo ontem desperdiçou uma grande oportunidade de assumir a liderança do brasileiro. Infelizmente, mas vida que segue, né, galera? Não dá pra ficar olhando pra trás, tem que olhar pra frente. Próximo jogo é contra o Corinthians e precisamos garantir esses 3 pontos. Mas vamos lá para o nosso giro de notícias. Beleza. Após empate contra o Bragantino, técnico Domenech diz que está orgulhoso do time. Só misericórdia. Meia Diego Ribas lamenta o desperdício de oportunidades no jogo de ontem. Everton Ribeiro sai do jogo com dores no joelho e se torna dúvida para domingo. Sei não, hein? Apesar do primeiro tempo ruim, Lincoln garante o empate para o Flamengo. Legal. Maracanã prepara a recepção para o público. E o Flamengo acerta a contratação de Gabriel Barros, de 18 anos. Esse é o Giro de Notícias da Manhã, aqui no seu canal Paixão Vermelho e Preto. Desde já eu quero pedir a sua ajuda, já vai curtindo, já vai compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. E eu peço para você também acionar o sininho das notificações. É com o sininho das notificações que o YouTube entende que nós somos relevantes para você e vai estar sempre te atualizando dos nossos vídeos. Beleza? Vamos embora? Então, beleza, gente. Ontem, após o empate do Flamengo com o Bragantino, em entrevista, o técnico Domenech Torrent, ele afirmou estar orgulhoso, né, com o desempenho tático do time. Ou seja, na concepção do Domenech, o Flamengo conseguiu superar, né, os problemas devido à sequência grande de jogos. E assim, né, esse empate na cabeça do Domenech provavelmente é um resultado positivo. Nós temos algumas controvérsias nisso, né? Nós sabemos que o Flamengo ontem desperdiçou uma grande oportunidade de assumir a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, se vencesse ontem, ele ia 33 pontos. Passaria com isso o Atlético, que está em primeiro, que está com 31, e o Inter, ok? E aí, né, o Flamengo deu esse tropeço na cabeça do técnico. Não sei o que passa, mas esperamos que domingo nós consigamos um resultado melhor contra o Corinthians. Só que os problemas continuam, porque a gente tem sérias questões, igual, por exemplo, as que aconteceu ontem, Everton Ribeiro, que foi escalado, né, para o jogo e acabou se contundindo, né? Então, assim, hoje ele vai ser reavaliado e a partir daí, né, vai se definir o tempo de recuperação. É dúvida para domingo, é um problema. Beleza? O Everton Ribeiro é de fundamental importância nesse esquema do Flamengo, principalmente devido ao fato de Arrascaeta estar em recuperação. Então, assim, essas saídas para as seleções, elas estão deixando um problema grave no Flamengo quando os jogadores voltam contundidos, lesionados. Então, assim, nós temos aí que acionar a luz vermelha para tudo isso. Bom, gente, Meia Diego Ribas, em entrevista ontem, logo após o jogo, ele lamentou os desperdícios de oportunidades. O Flamengo realmente desperdiçou muitas oportunidades e acabou não conseguindo ganhar do Bragantino em pleno Maracanã. O Bragantino, que é comandado pelo antigo técnico do Flamengo, quem conhece, tá lembrado dele? Maurício Barbieri, exatamente. Maurício Barbieri, que vem, né, selecionando atuações não muito boas com o Bragantino, apesar de estar fazendo o time crescer, mas só que o esquema do Maurício Barbieri, como a gente sabe, infelizmente, ele, pelo menos no Flamengo, durante o período que ele esteve aqui, foi muito aquele cheiro arame liso, né? Arame liso. Cerca, mas não desenvolve, não faz, não é incisivo, não consegue marcar, enfim. Então, o Flamengo ontem, infelizmente,
desperdiçou uma grande oportunidade com um time que está numa situação muito diferente da dele, extremamente inferior. Beleza? Bom, Everton Ribeiro, como eu falei antes, saiu do jogo ontem com dores no joelho, foi substituído no segundo tempo e é dúvida para domingo. Então, assim, o Everton Ribeiro ele se colocou à disposição da comissão técnica quando voltou da seleção e foi escalado ontem, entrou desde o primeiro tempo. Beleza. Sendo que, segundo tempo, ele não aguentou. A gente percebeu que nitidamente no segundo tempo o Everton Ribeiro cansou. Beleza? E aí, né? Já quase no finalzinho ali, saiu com dores no joelho, numa situação de jogo, e se tornou dúvida para domingo. Aí a pergunta vem, será que era necessário colocar o Everton Ribeiro desde o primeiro tempo? Será que de repente não seria legal ter entrado com o Lázaro, que não está tendo oportunidade, está merecendo oportunidade nesse time de Flamengo? E no segundo tempo, de repente, entrar com o Everton Ribeiro, que ele já entraria mais descansado, pegaria o Bragantino já cansado e de repente poderia evoluir melhor? Eu acho que a gente poderia ter repensado isso daí, ter entrado um pouco diferente. Quem viu o nosso vídeo, né, do Giro da Tarde de ontem, eu falei um pouquinho sobre isso. Depois você procura aqui na nossa playlist. Eu, né, falei da escalação do Flamengo, mas também eu dei algumas projeções de algumas possibilidades que infelizmente não aconteceram, certo? Bom, apesar, né, do primeiro tempo ruim, Lincoln conseguiu garantir o empate ao Flamengo nesse jogo de ontem. Bom, primeiro tempo Lincoln estava jogando como ponta esquerda, uma posição que ele teve um destaque naquele jogo contra o Palmeiras. Só que o que acontece? Existiam algumas peças que talvez não estivessem ali e também não estavam, né, fluindo direito. Primeiro que no primeiro tempo a armação estava toda por conta do Diego Ribas, né? De certa maneira, ele com o Everton Ribeiro ali fazendo aquela jogada, o Diego ele trabalhando, né, naquela função de meia. A gente sabe que tem um certo problema no Diego, a questão de segurar a bola durante muito tempo. O que eu percebi, principalmente no primeiro tempo, o Diego ele segura um pouquinho a mais a bola. Esse segurar um pouquinho a mais, ele desfavorece o Flamengo no sentido de ataque. Por quê? Quando ele vai passar a bola, a maior parte dos jogadores já estão marcados. Então a gente tem esse problema, entendeu? Então assim, é uma coisa que precisa ser corrigida. O Jorge Jesus batia muito em cima disso, entende? No máximo 2 toques na bola e rápido, entendeu? Então o Diego ele tem uma certa dificuldade, ele segura a bola. Ele é aquele cara que para um jogo que precisa ser cadenciado, legal. Mas ontem que o Flamengo precisava de velocidade, deixou um pouco a desejar. Bom, mas foi participativo, tá bom? A atuação do Diego não vou aqui desmerecer, pelo contrário, ele foi muito participativo, ele sempre buscando jogo, ele é um cara que eu admiro porque apesar de repente não estar numa boa fase, mas ele bota a cara mesmo, entendeu? Ele cai para dentro, entendeu? Ele não retroage, ele não amarela. Infelizmente, a gente precisa de uma disposição tática, a gente precisa de uma ordenação tática, de um jogo que favoreça mais o futebol que ele está jogando hoje. É um jogador bom, um jogador que contribui bastante, é uma liderança para esse time, beleza? Mas assim, determinadas situações hoje já não dão mais para ele, né? Então vamos que vamos, gente. Maracanã inicia um protocolo para recepção do público. Então a gente já está aí, né, prestes a abrir os portões do Maracanã para recepção do público. Estão havendo várias reuniões para se analisar os protocolos, etc. Mas o Maracanã ele já inicia uma organização interna para que isso aconteça, já se preparando. Então, a gente já viu ontem aí no Maracanã algumas situações de isolamento, alguns protocolos chamados protocolos de ouro, justamente para que esse retorno do público possa ser da melhor maneira possível, beleza? E o Flamengo
nesta quinta-feira, acertou a contratação do jogador Gabriel Barros. Ele é um atacante e ele foi contratado junto ao Ituano de São Paulo. Esse garoto aí foi uma revelação da base do Ituano. Tá? Ele estava jogando no sub-20 do Ituano, já passou para o profissional, lembrando que o Ituano ele está na Série C do Campeonato Brasileiro, já estava atuando entre os profissionais, já tinha marcado 4 gols, né, que aí é bom, beleza? O Flamengo, que faz esse monitoramento do futebol e verificando aí as revelações dos times, sempre está procurando fazer a contratação. Detalhe que esse jogador é dito como um novo Martinelli. Para quem não sabe, Martinelli foi uma revelação, foi uma revelação do Ituano, que o Flamengo tentou contratar, mas só que veio o time lá de fora antes, ó, e papo antes. Mas aí, o Flamengo dessa vez foi mais rápido e contratou por empréstimo Martinelli, beleza? Então é isso, galera. Quero deixar aqui que esse jogo de ontem foi uma grande oportunidade que o Flamengo perdeu de assumir a liderança do brasileiro. Eu particularmente tinha grandes esperanças em relação ao Lincoln. Eu acho que o pessoal que viu meu vídeo ontem, eu falei que o Lincoln tinha uma oportunidade de ouro para se destacar naquele jogo, porque era um jogo que teoricamente era um jogo fácil, né? Enfim, então a gente espera que o time possa ter aí uma evolução maior. A gente sabe que essa sequência de jogos ela é calamitosa, né? A gente viu aí que, por exemplo, os jogadores que voltaram das seleções também já ficaram, assim, apesar do Isla, né, ter voltado com a virilidade de sempre, o cara arrebentando, inclusive no gol, ele teve papel fundamental, entendeu? É um cara que tem um cruzamento letal, entendeu? O Isla, o cruzamento dele, ele sinceramente, eu acho que se ele colocasse com a mão não teria tanta perfeição. Mas, no geral, de modo geral, o Flamengo não foi bem. A dupla de zaga ali com Léo Pereira e Tuller, muito inseguro, há muito tempo não jogava como titular, há muito tempo não atuava nos jogos, nem entrando no segundo tempo. Falhou em diversas situações. Léo Pereira extremamente inseguro também. Falhou em diversas situações, certo? Não entendemos por que o nosso técnico entrou com Tuller e Léo Pereira, dois jogadores que nunca jogaram juntos, pelo menos em jogos oficiais, beleza? Eu acho que o ideal seria ter mantido o Natan e colocado mais um. Seria o Tuller, ou seria o Léo Pereira, ou seria o Gustavo Henrique, não importa. Mas o Natan tinha que ter permanecido. Aí, são diversas situações que a gente analisa. Outra coisa, René não comprometeu, né? Ele entregou aquilo que se esperava. A gente já sabe que o René tem certas deficiências em relação à ofensividade. René, ele defende bem, mas ele tem certas deficiências com relação a isso. Apesar de que teve algumas falhas ontem. Mas, no geral, não foi tão ruim. Mas não entregou o que a gente necessitava. A gente sabia que o futebol dele é aquilo que a gente vê ali, entendeu? Mas o Flamengo precisava de mais. E eu acho que o Ramon está pedindo passagem há muito tempo, como já demonstrou nos jogos que jogou. Há muito tempo está pedindo passagem no Flamengo para ser o reserva direto do Felipe Luiz e até brigar com o Felipe Luiz pela vaga. Então, não tem como. Domenech, vamos acordar. Isso aqui é Flamengo. Não adianta você ficar fazendo joguinho com o jogador para ficar bem. Irmão, quando a torcida retornar, vai ficar difícil. Vai ficar complicado, porque hoje, no momento, é simplesmente uma coisa muito virtual, né? Pela internet. Agora, o grande problema é quando isso ganha outros campos. E quando a torcida retornar, a coisa vai ficar um pouco diferente. Mas, no geral, eu também não quero aqui descer o pau no técnico. Não vou fazer isso, não vou. Entendeu? A gente entende que a situação do Flamengo é complicada. A escalação do Flamengo ontem foi complicada devido a diversos fatores de contusão, de seleção e etc. Beleza? Mas, em determinados momentos, você pode inventar.
E a gente tem que tem que olhar analisar os jogadores pelos critérios de meritocracia, entendeu? É o que eu analiso. Se eu tenho jogadores que estão desenvolvendo, não adianta eu ficar nessa brincadeira de ter que rodar elenco. Tudo bem, tem que rodar o elenco sim, tem que rodar o elenco. Eu realmente até fico um pouco curioso para saber como o Mister faria nesse momento. Flamengo passando por esse período de pandemia, pandemia, né? A gente ainda está no processo, tendo que fazer, de certa maneira, uma escalação mesclada dentre essas coisas. Eu queria saber como é que o Mister faria. Se ele faria esse rodízio sem uma projeção clara, ou se teria, de repente, né, uma conjuntura como foi, de repente, ano passado. Talvez não seja como foi ano passado, mas não teria tantas invenções. E determinadas peças que não estão funcionando, não adianta. Eu realmente tenho curiosidade para saber como o Mister faria, mas tudo bem. Vamos esperar. Nós torcemos pelo Flamengo, torcemos pelo técnico Domenech, torcemos pelos jogadores do Flamengo. Beleza? Então, fica aí. Esse foi o nosso Giro da Manhã. Quero agradecer a vocês que sempre estão aqui com a gente. Quero pedir a vocês que já vão deixando o seu like aqui, já vão compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Beleza, beleza? Um grande abraço para vocês, um bom dia. E ó, isso aqui é muito Paixão Vermelho e Preto. Tamo junto. Forte abraço.